Assenta ou só deixa as crianças movimentar. Tem uma palavra profética para você. Você quer receber? Olha aqui para mim. Deus está me dizendo que quando surge uma necessidade na casa dele para ser suprida por você, por mim, por nós, é um tempo que ele vai derramar uma enorme bênção financeira sobre a sua vida. Enorme bênção, enorme bênção. Então não fique ausente dessa bênção. Há uma necessidade no reino, há uma necessidade na casa do Senhor. E Deus tem me falado isso já há muitos anos, mas eu nunca prestei atenção nisso. Mas todas as vezes que o Senhor me chama, eu compareço. E todas as vezes eu vejo um favor sobrenatural de Deus na minha vida. Essa é uma palavra profética para você. A sua igreja, a igreja de Cristo, tem uma necessidade. Quando você investe, Ele vai liberar uma bênção poderosa sobre você. Fica ligado nos próximos semanas, próximos meses. Fica ligado, estou te falando sério, fique ligado. Você vai dar testemunho. Será financeira, será de cura, será de milagres, será bênção de toda a natureza sobre a sua vida, amém? Eu quero convidar você a assentar agora, cada um tomar o seu lugar. Todos estão com o seu boletim aí, amém? Quero te convidar a nós ouvirmos a palavra do Senhor. O tema de hoje é uma fé transformacional e geracional, não é? É basicamente uma qualidade dessa fé, né? Adjetivos dessa fé que eu quero compartilhar com você hoje à noite. Uma fé que transforma a sua vida, mas que além de transformar as nossas vidas, ela é uma fé que nos leva a gerar. Ela é uma fé que nos leva a tocar as gerações ao nosso redor. Ela é uma fé que nos leva não só a uma transformação pessoal, mas uma transformação das pessoas, do mundo ao nosso redor. Ela não é uma fé só para o nosso próprio consumo. Ela é uma fé que além de nos transformar, transforma tudo que está ao nosso redor. Você crê assim? Essa é a fé que nós queremos compartilhar hoje com você. A pessoa que nós queremos compartilhar, né? Nós temos falado muito de Abraão. Por que nós temos falado de Abraão? Porque Abraão é também chamado, né? O nosso pai, e é chamado o pai da fé. Um homem que, através da sua vida, né, antes dele não houve ninguém com maior fé, e depois dele, os homens de fé foram muito inspirados na vida de Abraão. Texto de Hebreus 11, 8 a 12, 17 a 19, que está aí, nós vamos ler com você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Deveria receber por quê, irmãos? Por herança. Todos nós temos uma herança, amém? Nós temos herança por quê? Porque somos filhos de Deus. Grava bem isso. Nós temos a herança dos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos essa herança completa nas nossas vidas. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Quem era Isaque em relação a Abraão? Filho. Quem era Jacó em relação a Abraão? Neto. Ou seja, Abraão é um homem que ele ministrou em todas as gerações. Ele ministrou não só na geração dos seus filhos, como ele ministrou na geração dos seus netos. A sua influência, a sua autoridade, o poder de Deus, a fé. Esse homem é chamado, separado, consagrado ao Senhor que foi Abraão. É um homem que não só foi transformado, a si mesmo foi transformado, como transformou a sua geração ao redor de si. E é engraçado, né, queridos? Porque, obrigado, que até hoje Abraão fala ou não fala?
Quantas gerações depois? 100 gerações depois? Abraão está o quê? 4.500, 5.000 anos atrás de nós? Uma geração era tida com 40 anos. Nós estamos falando de 100, 120 gerações depois de Abraão. Ele continua falando nesta geração. Esses dias eu tenho ouvido muitos homens de Deus, muitas frases, né? Muita lembrança, muitos livros, muitas citações de homens que continuam falando em outras gerações. Você foi chamado não só para ser transformado, mas você foi chamado para transformar. E isso exige que você creia. E ele fala aqui que eles eram herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido. Já o que, irmãos? Amortecido. O que é amortecido? Basicamente morto. É ou não é? Ele já não tinha mais vitalidade, ele já não tinha mais força física, nem hormonal, nenhuma força a mais. Ele estava amortecido. Os irmãos entendem isso? Eu não preciso entrar em detalhes, não é? Ele não tinha mais nenhuma vitalidade como um homem, e nem Sara. Interessante isso aqui. E aí vai dizer, na sequência, que ele saiu dele uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão já tinha tido a experiência de ressuscitar, sim ou não? Porque ele ressuscitou, que ele estava morto, mortificado, e Deus o levantou para que ele tivesse um filho, não é? Ele levantou Sara para que Sara tivesse um filho. Ele também sabia que agora ele podia entregar Isaque, que mesmo que ele estivesse morto, porque Abraão foi para matá-lo. Abraão não tinha dúvida de que o Senhor era com ele, de que o Senhor podia ressuscitar a Isaque. Por quê? Porque ele já tinha passado pela experiência de ressurreição. Você já tem passado pela experiência de ressurreição, amém? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e está em Cristo, esse nunca morrerá, porque já passou da morte para a vida. Diga comigo, eu passei da morte para a vida. Aleluias. Eu já passei pela ressurreição. Então eu não tenho mais medo de nada. Eu não tenho mais medo de sacrificar nada para o Senhor. Por que eu não tenho medo? Porque eu sei que o mesmo Deus que dá, Ele pode ressuscitar. O mesmo Deus que me supriu, eu posso entregar, que Ele sempre vai me suprir. Há uma confiança em Deus, que é uma confiança eterna para toda a eternidade. Quem já é nascido de novo, esse experimenta desse favor que Abraão experimentou. Quero dizer que fé, ele é esse princípio fundamental da vida cristã vitoriosa. Essa fé que opera todas as coisas em nossas vidas. Nós não podemos usar os recursos de Deus sem fé. Por que você olha para algumas pessoas que usufruem das bênçãos de Deus e outras não usufruem tanto? É porque algumas creem mais do que as outras. É possível crer mais do que as outras pessoas? Sim, é possível, é plenamente possível. Até porque a fé, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto de que você pode crescer na fé. A fé tem um aspecto que tem tamanho, é ou não é? A Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. A gente fica nesse negócio do grão de mostarda, porque é o tamanho menor que Cristo falou da fé, é ou não é?
E é interessante porque ele diz assim, olha, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você vai fazer, Jefferson? Muita coisa. Ele falou, basicamente você vai fazer assim, vai falar para esse monte, sai daqui e vai lá para o lado do mar, e o monte vai se levantar e ir para lá. Está entendendo? Ele falou, isso é o básico, isso é uma fezinha. Não tem aí o pessoal que vive vendendo fezinha para você? Né? Faz uma fezinha. Você faz uma fezinha aqui que você vai ganhar 1 milhão. Não é assim a promessa deles? Você faz uma fezinha e você vai receber tanto. O que eu quero dizer, que Jesus estava falando era basicamente isso, a tamanho da fé. Mas também eu quero te dizer que há o quê? O dom da fé. 1 Coríntios capítulo 14, ele fala sobre os dons espirituais. Fala sobre 9 dons manifestacionais. Esses dons, vamos lembrar de algum deles? O mais comum que a gente tem é falar em línguas, falar em outras línguas, profetizar, interpretar línguas, dons de curar, palavra de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, operação de milagres e o dom da fé. Repita comigo, dom da fé. Dom é algo que eu peço e recebo. Você pode pedir. Na verdade, a palavra até instiga. A palavra, ela orienta, admoesta, ela exorta que nós venhamos a pedir os dons. Ele fala assim, olha, pedi os melhores dons, pedi os dons. Porque quando você pede, você recebe. Os dons são dádivas que são dadas, não por merecimento. É engraçado isso, né? Na verdade é por fé. Por que é por fé? Porque quem crê pede. Pede ou não pede? Eu sempre falo, como deve ser a nossa fé? Igual de criança. Já viu criança? Criança pede cada coisa. Nós lá em casa não tivemos o privilégio de ter filhos, né, pequenos, mas a gente aí acompanha um monte de gurizada, de filho de todo mundo, graças a Deus, né? Nós temos uma alegria de ter muitos filhos, além dos filhos adultos, temos os filhos pequenos dos irmãos. E eu vejo as crianças pedir cada coisa, é ou não é? E para avô, então, aí que elas ficam encorajadas. Para pai, elas acham que pai são os donos do mundo. Não é assim, Jefferson? Acha que pai é o dono do mundo. Não é maravilhoso essa fase? Que eles acham que você é o dono do mundo. Deus, ele é o quê, querido? Ele é pai. E ele literalmente é o dono do mundo. Se você pede, você recebe. Então peça fé para ele. Peça fé. Esse é um dom que eu pedi desde quando eu me converti. É um dom que eu sempre orei ao Senhor. Falei, Senhor, me dá fé. Eu quero ter fé, Pai, para empreender na tua obra. Eu quero ter fé. Eu quero experimentar da fé. Eu quero ter uma fé, Pai, que contagia. Eu quero ter uma fé que transforma. Eu quero ter uma fé que mude as circunstâncias. E Deus tem me dado graça de operar numa área da fé. Ultimamente eu estou querendo nessa área aqui, de milagres, de cura, operar. Acho que foi o irmão da Goberto hoje de manhã, estava aqui mal, né, ruim. Ele já ia saindo, falei, vem cá. Vamos orar por você, não vai mal não, né? Quem está mal perto da gente vai ficar bem, porque nós queremos essa fé operando. Agora essa fé só é para mim, queridos? Não, é para todo mundo, amém? Peça para o Senhor aumentar a sua fé, peça para o Senhor te dar o dom da fé, porque o dom da fé é essa coisa sobrenatural, você levanta de manhã às vezes, né, meio sem acreditar muito, fala, Senhor, ministra fé na minha vida, eu preciso agora ir fazer um negócio, eu preciso agora sentar com aquele chefe e pedir 50% a mais de aumento. Tem que ter muita fé nesses dias cabeludo, pedir 50% de aumento, né? Mas me dá esse dom, Senhor, porque eu vou lá, né? E você vai debaixo dessa fé. Seu filho está doente, você fala, Senhor, me dá fé para curar, e eu vou orar agora pelo meu filho, e ele vai ser curado. Meu filho está na cadeia, né? As drogas levou, ele caiu nessa armadilha do diabo, mas em nome de Jesus, Pai, não só tira ele de lá, mas salva, liberta a vida dele. Põe fé, né? Põe fé naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque a fé é que move, amém?
E essa fé, ela age em 3 aspectos que eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, ele age para uma nova vida, uma vida transformada. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio mediante a fé. Salvação é obra da fé. Então você precisa crer para a sua salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom, amém, irmãos? É dádiva, é presente de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é crer? O que é crer? É exercitar a fé. Crer é quem confia, é quem tem fé. Quem crê em Jesus, quem colocar fé nele, este não só é salvo, mas este se torna filho e filha de Deus. Se há uma palavra que nós temos ministrado aqui esses dias, é sobre isso. Sabe quando que a gente vai parar de ministrar isso? Nunca. Porque se há uma mensagem abençoadora que eu preciso lembrar dela todo dia, é que eu sou um filho amado de Deus. Quando eu lembro disso eu fico tão maravilhado. E eu sei que não é por mim, não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Cristo. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele não é aquele que dá o amor, Ele é o próprio amor. Quem é, em essência, Ele não pode mudar, certo? Então, se Ele é o amor, qual que é a característica dele? É sempre amar. Então, você sempre é amado. Não é porque você merece alguma coisa, não. É porque aquele que te ama não pode negar a si mesmo. Aquele que te ama, Ele essencialmente é o próprio amor. Não é poderoso isso? Eu caio de 4 para esse Deus. Eu me rendo. Eu me constranjo. Eu não tenho como ficar longe dele. Não tem como ficar longe dele. E à medida que você é amado dessa forma, isso te capacita o quê? A você amar dessa mesma forma. Quando você começa a amar dessa mesma forma, você que é marido como eu, sua esposa cai de 4. É ou não é? Você que é esposa, como eu tenho uma esposa, e você ama dessa forma, o seu marido se dobra, se rende, se vence. Você que é pai e ama seu filho dessa forma, seu filho se rende. Você que é filho, ama seu pai dessa forma, ele se rende. Estão me entendendo, sim ou não? Você que é líder, você ama seus liderados dessa forma, seus liderados se rendem, é ou não é? Você que é liderado, quando ama seu líder dessa forma, o seu líder se rende. Não é assim? Você que é discipulador, quando você ama dessa forma, o discípulo se rende. Vocês estão entendendo a matemática de Deus? A matemática de Deus, Deus é amor. E esse amor está sendo derramado nos nossos corações, através de Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque Ele é amor, e Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Como eu amo falar disso, como eu amo experimentar isso todos os dias, porque isso me faz cada vez mais um filho amado e um filho amante, não é? Um filho que devolve esse amor para o Pai e para aqueles que o Pai ama. 2 Coríntios 5,17, essa fé transformacional diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criação, nova criatura. As coisas velhas, antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas nas nossas vidas, aleluia. Uma das coisas mais poderosas que Deus faz na nossa vida, querido, é que Deus transforma a nossa vida. Cristo transforma as nossas vidas. As religiões, todas as religiões, elas melhoram as pessoas. Melhoram. Algumas até pioram, mas a maioria melhoram. Pastor Rodrigo está dando essa matéria no seminário, né? Religiões comparadas, comparando as religiões com o cristianismo. Pastor Rodrigo, uma das características das religiões é essa. Ela torna a pessoa melhor. Só o cristianismo transforma. Você não é uma pessoa melhor, você não é uma pessoa melhorada. Você é uma pessoa transformada. A palavra de Deus para isso
No grego chama metanoia. Daí vem a palavra metamorfose. É uma mudança de natureza. A figura mais especial e simples disso é a lagarta, que é transformada em borboleta. A lagarta é uma larva, não é? Ela passa por um processo chamado crisálida. E nesse processo, quase que uma hibernação, ela sai um outro ser. Um ser completamente diferente daquele que era. É uma loucura, é ou não é? Você nem imagina que um negócio daquele, para a maioria nojento, né? Para mim, hoje de manhã eu estava confessando meus pecados aqui, né? Aqueles mandruvá, aqueles corozão, o bicho que me dá um asco, né? Me arrepia, eu começo a falar, os irmãos já começam tudo ali a engruvinhar, né? Porque é um negócio nojento aquilo lá, mas daquilo lá sai cada coisa linda. Pastor Rodrigo mandou um vídeo agora à tarde, né, da monarca, né, que é uma das mais lindas das borboletas. É o processo final, depois de algumas horas, dias de hibernação. Não fui pesquisar isso, mas em 1 minuto ela deixa a crisálida e sai uma borboleta linda para a glória do Senhor. Isso é o que acontece com a sua vida, meu irmão. Isso é o que acontece com a sua vida, minha irmã. É um processo de transformação. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma quando você tem um encontro com Jesus. Não se conforma se você ainda é o mesmo. Não se conforme mesmo. Não se conforme, porque não foi para isso que Cristo morreu. Cristo não morreu para te melhorar. Cristo não morreu para te ressocializar. Cristo não morreu para você ficar mais educadinho, mais educadinha. Cristo não morreu para te dar um brilho, passar uma graxa em você. Não, Cristo morreu para você ser nova criação, nova criatura, nova natureza. Aleluias. Aquele que era mau não é mais mau. Aquele que era odioso não é mais odioso. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se alegrava com a injustiça não se alegra mais. Ele vai se alegrar agora com a justiça, com a verdade. Ele vai agora ser um homem de paz, amoroso, abençoador, porque é uma nova natureza dentro dele. Hebreus 12, 1 e 2 diz isso, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 Pedro 1,4 ele diz assim: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha que coisa tremenda aqui. Ele nos deu o que, irmãos? Me ajudem aí. Ele nos deu o que? Preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Participantes da natureza divina. Quem participa da natureza divina? Quem recebe as grandiosas e preciosas promessas de Deus na sua vida. Oh, amados, nós somos chamados a crescer cada dia mais, de glória em glória, de promessa em promessa, de vida em vida. Aquele que experimenta das promessas. Por isso que você precisa realmente se apropriar das promessas. Uma das promessas que nós já falamos: você é filho, filha de Deus, amém? Se apropria dessa promessa, porque quando você se apropria dessa promessa, o que vai acontecer com você? A sua natureza vai ser transformada em natureza de filho. Estão me entendendo, sim ou não? Porque é quando você se apropria das promessas, é que elas se tornam verdade na sua vida. Quando você crê que Deus é o seu provedor, e você se apropria dessa promessa com fé, você passa a usufruir dessa bênção na sua vida, amém? Quando você crê que Deus faz o milagre, e você se apropria dessa promessa, qual que é a promessa? Tem muitas promessas, vamos lá. Isaías 53 diz que pelas suas feridas nós somos sarados, somos curados. A palavra do Senhor diz que nós iríamos
orar, e os sinais seguiriam aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e expulsarão os demônios, já falei, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nenhuma perseguição te atinge mais. Nenhuma coisa forjada, escondida, não é? Beber veneno era uma figura do antigo, do passado, né? Onde as pessoas morriam muito por causa disso. As pessoas se vingavam das outras dando. A Bíblia diz, olha, mesmo se você te derem alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano nenhum. Paulo creu nessa promessa, lembra? Ele estava evangelizando lá na ilha de Malta, uma cobra o picou, uma cobra venenosa. Uma cobra fatal, mas não causou dano algum em Paulo. Você precisa crer nessas promessas. Quando você crê nessas promessas, você vê o doente, você vai orar. Sabe o que você vai virar, meu querido? Um caçador de doentes. Yeah. Esse irmão estava falando, pastor, eu estou querendo encontrar um doente. Falei, mas você não encontrou essa semana? Falou, não. Falei, então você está no caminho errado. É verdade, porque se você sair aqui, ó, não precisa ir longe não, vai nessa rua aqui, ó, que tem a São Luís, tem várias ruas aqui, a Linhares, vai aqui, bate em 5 casas, que 3 delas vão ter doentes para você orar. Concorda ou não concorda comigo? Pode ir, faz o teste para você ver. É que você não está procurando. Você, na verdade, só está andando nos lugares de gente sã. Mas se você procurar, você vai encontrar. Ou então vai no hospital. Não precisa bater nas portas. Vai lá para você ver. Estão amontoados nos corredores. Falo isso com muita compaixão. Porque é difícil estar amontoado lá nos corredores dos pronto-socorro da vida. Mas a promessa vai te acompanhar. E você vai orar e essa pessoa vai ser curada. Porque quando você crê na promessa, a natureza de Deus se manifesta em você. A natureza divina se manifesta em você. Quando você crê naquela palavra, todas as cartas, elas começam dizendo a quê? A quem? Aos santos, aos amados, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Éfeso. Por que ele começa dizendo aos santos? Porque ele crê nessa promessa de que aquele que está em Cristo, ele é nova criação. Então ele já é santificado. Sabe o dia que você vai ter santidade na sua vida? O dia que você se apropriar dessa promessa. O dia que você se apropriar. Porque o dia que você se apropriar, você vai perceber o que são coisas que não pertencem a santos. Estão me entendendo, sim ou não? Eu me apropriei dessa promessa há muitos anos atrás. E todas as vezes que eu vejo algo que me ameaça a santidade de Deus na minha vida, eu falo, opa, isso não é coisa de santo. Estão me entendendo? Porque a minha natureza é natureza de santo. Eu sou santo em Cristo Jesus. Promessa de Deus que te santifica. Quando você toma posse dessas promessas, você se torna participante dessa natureza. Crer em Deus para você ter essa natureza. Caminhando aqui para a segunda parte, né? Mas fechando a primeira, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Isto é o que se espera da vida de fé, um nascer de novo. Ele estava falando isso para Nicodemos, né? Lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E depois ele vai terminar esse mesmo capítulo dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário nascer de novo. Esses dias atrás, né, usei a ilustração aqui para os irmãos sobre essa questão de natureza. Mostrando para os irmãos, né, aquela história de um gatinho que perdeu a mãe. E ele foi criado entre os cachorros. Com uma cachorra que deu a ele o direito de amamentar junto com os seus filhotes cachorrinho. O que aconteceu com o gatinho? Cresceu com os hábitos de cachorro, porque ele viveu no meio dos cachorrinhos. Até o dia que ele descobriu que ele não era cachorro, que ele era gato. Que a natureza dele era a natureza de gato. E que gato fazia outras coisas que cachorros não faziam.
Engraçado isso. Ele era ou não era de uma natureza diferente da do cachorro? Era ou não era? Era, mas não manifestava essa natureza. Quantos irmãos são da natureza de Deus? Quantos irmãos são da natureza da promessa? Quantos irmãos são da natureza da santidade, da vitória, da bênção, da alegria, do poder, da unção, do cheio do Espírito? Quantos são da natureza, não é, de quem gera, de quem evangeliza, de quem ministra, de quem transforma ao seu redor? Todos os irmãos que estão aqui, que já receberam a Cristo, são dessa natureza. Amém? Mas nem todos manifestam. Por que não manifesta? Porque você ainda acha que você é da natureza do mundo. Você ainda olha para as pessoas do mundo. Você ainda vive como pensamento das pessoas naturais. Que você tem que trabalhar, se você não trabalhar. Que você tem que, se esforçar. Não digo que você não tem que trabalhar, não digo que você não tem que se esforçar. Claro que todo mundo trabalha, amém? Todo mundo se esforça, amém? Mas quem se esforça já sabendo que é vencedor é outra história. Quem vai para a guerra sabendo que já é vitorioso é outro tipo de batalha. É ou não é? É sem medo, é sem angústia, é sem estresse. É alguém que já sabe que Deus conquistou para ele. É a natureza, querido, é a natureza de Deus que está dentro de nós. Agora, você precisa andar com outros que vivem essa natureza. Por isso que nós, você, todos nós aqui, queremos expressar cada vez mais essa natureza, amém? A natureza divina. Para quê? Para cada novo irmão e irmã que chegar nessa igreja, ele tenha um exemplo de como é a expressão da natureza divina na vida de um humano. Estão comigo, sim ou não? Aí ele vai olhar e falar, é assim, ó. É assim, é com essa fé aí, é assim mesmo, é no impossível, é quando está doente, põe a mão e é curado, quando tem dificuldade, busca Deus e Deus vem, quando tem circunstância, a circunstância é transformada pela palavra, pela fé, profetizando sobre ela, não esmorecendo, não desanimando, é gente firme, é gente forte, é gente vencedora, é gente que vive na graça, e é gente obediente, é gente séria, é gente que cumpre a palavra, é gente que ama, é gente que flui, é gente que abençoa. Oh, aleluia! Aí quando você vê gente assim, você fala, essa é a natureza. Essa é a natureza do povo de Deus. E aí você vai poder expressar essa natureza. Essa natureza também, sabe o que ela gera? Ela gera autoridade. Deus tem ou não tem autoridade sobre todas as coisas? Sim ou não? Ele governa. Ele governa, por mais que os cientistas chatos aí queiram dizer que ele não governa, todos eles vão pesquisando e chega no mesmo lugar. Há alguém governando, há alguém governando, há alguém que coloca esse negócio nos trilhos, há alguém que mantém, há alguém que sustenta tudo isso. E quem sustenta tudo isso é Deus. Deus exerce governo, Deus exerce domínio, Deus está sobre todas as coisas, aleluia. E Ele nos criou para isso, Diz aí a palavra que Ele nos deu fé para governar, para dominar. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. O que é domínio? Governo, autoridade. A autoridade. Então interessante isso, Eu gosto de assistir, às vezes, esses programas que mostram, os animais, lá principalmente nas savanas africanas. E tem um camarada lá que ele gosta de andar com os leões. E ele é ousado. E ele vai, e ele entra lá no meio dos leões. Alguém já viu isso? Ou só eu que assisto esses negócios meio chato? Mas tem mais aqui comigo, É uns programas meio excêntrico mesmo, Não tem problema não. Se você não assiste, fica em paz. Eu vou aqui contar para você. E ele vai lá. Mas por que ele vai? Porque Deus deu ao homem essa autoridade, esse domínio. Se ele crê que ele tem esse domínio, ele vai lá e o leão não faz nada com ele. Mas como que é isso, pastor? É simplesmente obra da fé. Aquele homem crê
que ele exerce domínio sobre a criação de Deus. Ah, pastor, aí o senhor forçou. Eu até queria fazer um safari lá na África, né? Mas eu ia ficar lá em cima do caminhãozinho, todo cheio de grade, todo para... pode ir na sua fé, não tem problema não. Deve ser uma delícia. É uma das coisas que eu não fiz ainda. Nossa, a minha lista está crescendo, né? A minha lista está grande dos lugares que eu preciso ir para desfrutar e conhecer. Hoje de manhã eu falei que a gente vai em Dubai, né? Falando de Abraão, fiquei pensando naquela tenda de Abraão. Abraão era um homem muito especial, é ou não é? Ele era um homem rico, certo? Não, ele não era rico. Ele era riquíssimo. Ele era muito rico, irmãos. Se a gente rica hoje está onde? Está em Dubai. Os sheiks do petróleo estão em Dubai. Tem uma experiência em Dubai, vou colocar mel na sua boca para a gente ir junto. Mas pastor, Dubai está totalmente fora. É sim, querido, essas coisas fora mesmo é que Deus tem para você. Ir para a Chapada dos Guimarães já vai toda semana. Fica em paz, isso aí já está ganho, já está conquistado, né? E passear na praia também, isso aí já está conquistado. A gente tem que pensar lá no Oriente, nessas outras coisas, né? Isso aí que é o gostoso. Lá tem um passeio que eles te levam no deserto. Uma pessoa que foi estava me contando, numa tenda de beduíno, parecida com a de Abraão, com os tapetes maravilhosos, com comidas cheias de especiarias. Eu fico pensando nesse negócio, falo, meu Deus, vou imaginar como era Abraão, como Abraão vivia. Porque você acha que ele vivia peregrinando, né? E que ele vivia nessa barraquinha que a gente vai lá, que quando chove cai dentro, água dentro dela. Não era não, querido, era coisa linda, coisa maravilhosa. Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Agora, você só vai ter isso se você tiver fé. Você tiver realmente esse bom tesouro vindo sobre a sua vida, você crê que Deus já proveu, continuará provendo, né? E você também investe nesse bom tesouro. Mas o que eu quero te dizer aqui é que ele te deu autoridade para governar, e Abraão teve essa autoridade. Vamos ler o texto aqui de Abraão? Gênesis 18 e 19, mas vamos ler o da frente. Gênesis 14, 14 a 16. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Veja que domínio, veja que autoridade desse homem. Primeiro porque treinou um exército particular de 318 homens que ouviam a sua voz e obedeciam. Guerreiros obedientes e corajosos. A autoridade de Abraão era inquestionável. Tanto é que saiu contra 4 reis que haviam vencido outros 5 reis. Olha só, esses 4 que ele venceu tinham acabado de vencer 5. E ele vai contra eles sozinho, com o seu pequeno exército, e ele domina geral, amém? Ele realmente é um homem vencedor, ele é um homem que exerce autoridade, aleluia. Fala a pessoa do seu lado aí, você tem que profetizar isso na vida dela, fala assim, ó, você tem domínio, você tem autoridade, Cristo é com você, Ele já te encheu, Ele já te deu, Ele já conquistou na cruz para você, aleluias, aleluias. Viva debaixo desse favor, viva debaixo dessa autoridade, exerça autoridade na sua casa, exerça autoridade nos seus filhos, não deixa esses filhos muito mimados, alguns até tiranossaurozinhos, tiranossinhos, que acabam te envergonhando quantas vezes. Chega a disciplina nesse moleque, você tem autoridade. Tem autoridade, não é, irmã? Está linda aí, quietinha, né? Estou vendo que a irmã está exercendo autoridade. Entende tudo, está olhando para mim, sabe que eu estou falando dela. Quietinha, né? Porque a mãe exerce autoridade, uma outra ali exercendo autoridade. Quietinha, né? Tão lindo ver isso. São mães que exercem autoridade.
Se você ainda não exerce, essa autoridade está dentro de você. E a partir de hoje você vai exercer. Eu não consigo. Então leva lá para o berçário. Lá tem alguém que vai ter autoridade sobre eles. Pode ter certeza. Se a minha esposa está por lá, tem autoridade naquele pedaço. Porque se há uma mulher que Deus deu autoridade, é essa mulher. Chega perto dela que você vai aprender como exercer autoridade sobre criança. E olha que nem tivemos filhos. Mas é um dom de Deus na vida dela, é um negócio incrível. Eu fico maravilhado, porque ela chega no molequinho, na menininha, está esperneando, ela só olha dentro do olho dele e declara a palavra e murcha na hora. É poder de Deus na sua vida, querida, é poder de Deus na vida da gente, porque crê que tem autoridade. Da mesma forma, você vai exercer essa autoridade sobre as enfermidades, você vai exercer autoridade sobre as circunstâncias, você vai exercer autoridade sobre qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Exerça essa autoridade em nome de Jesus, amém? Porque essa autoridade vai te dar fé para quê? Para você gerar, para você conquistar, para você falar a esta geração. Olha só, Gênesis 12, 2 e 3, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E ele fala que, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você hoje é abençoado, amém? Todos os povos, você é um deles, abençoado pela bênção de Abraão. 15, 5 e 6, leva-o para fora da tenda e disse, levou-o para fora da tenda, lembra da tenda? Essa linda tenda? Abraão nem gostava de sair, por isso que Deus teve que pegar ele e tirar para fora. A tenda era tão boa que ele gostava de ficar dentro. Mas Deus pega ele e leva para fora da tenda e diz a ele, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus nos deu o privilégio, irmãos, de vivermos numa época muito preciosa, e numa época muito desafiadora também. Por quê? Porque nós temos hoje 4, 5 gerações coexistindo ao mesmo tempo. Essas gerações, elas têm características muito diferentes. E a última geração, que os que estudam as gerações chamam de geração Y, é muito diferente das outras. Eu coloquei um quadro aqui, né? Para você poder observar essas diferenças. Por quê? Porque Deus não nos chamou somente para nós sermos transformados. Já é uma bênção você ser transformado, amém? Você ser filho e filha de Deus, amém? Amém, irmãos? É uma bênção você exercer governo, você exercer domínio. Mas bênção maior é você ser um transformador da sua geração. Você investir em pessoas, você gerar e investir em pessoas. E eu coloquei 3 gerações que a maioria de nós se encaixa dentro dela. É a geração de 1960 a 1980, é a geração X. A geração de 1980 a 95 é a geração Y. E a geração de 95 para cá é a geração Z. A geração antes de 60 é chamada Baby Boomers, que são os que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial, 41, 42 até 1960. E depois tem os que nasceram antes de 42. Eu estava citando aqui a irmã Maria hoje de manhã, e hoje à noite ela veio nos prestigiar com a presença dela, né? Irmã Maria, 95 anos, Francisco. 1922 que nasceu? 1922. Que geração é essa, né? É uma geração antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi em 1941, 42, é isso? E a Segunda Guerra em 44. E os Baby Boomers são os filhos que nasceram após a guerra. Vocês sabem que houve uma explosão populacional após a Segunda Guerra Mundial. É um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Tal foi a matança e a destruição na guerra, que, sei lá, um negócio pegou a humanidade e todo mundo gerou muitos filhos após a Segunda Guerra, chamada Baby Boomers. Mas o que eu quero dizer para você, nós não temos tempo aqui para olhar todo esse quadro, mas dá uma olhadinha rápida nele. Características de algumas gerações. Gerações X, filhos de pais divorciados,
grande número de divórcios e separações nesse período, pais ausentes, muito trabalho, muita viagem e estressados, consolidação do capitalismo, muitas demissões. Quem foi a babá dos filhos dessa geração? A TV. A informatização começou, os mais velhos deixam de ser portadores do conhecimento. Outras características: desilusão com os valores vigentes, busca de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, descrédito com as instituições, desconfiança da hierarquia, importância de status, ambiente de trabalho começa a se tornar mais informal e acolhedor, famílias sólidas. Eles tinham um lema de trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É uma geração de acumular bens, acumular casas, carros, acumular dinheiro. É também uma geração que começa a questionar a autoridade e muda-se os layouts. A geração de 1980 para cá, a mídia traz, é uma geração que tem ódio, tem medo, tem ganância. É a geração que passa pelo 11 de setembro, assassinatos, assalto, terrorismo, mundo instável, futuro incerto, crescimento das telecomunicações, pais profundamente envolvidos com os filhos mimados. O que aconteceu nessa geração? A geração anterior foi uma geração muito disciplinada, os pais foram firmes na disciplina, é ou não é? Eu sou dessa lista aqui, da primeira geração, sou de 68, bem no meio dessa geração X. Levei surras homéricas do meu pai e da minha mãe. Agora, os da minha geração, que tiveram os filhos, mimaram os filhos. Por quê? Porque não quiseram mais disciplinar da forma que foram disciplinados. E algumas das disciplinas foram realmente fora do padrão. Extrapolaram, é ou não é? Nossos pais extrapolaram na disciplina. Essa geração, que foram os filhos dos que apanharam, o que eles fizeram? Não encosta nem o dedinho mais nos filhos. Uma geração de muita gente mimada. Grande valor à educação. Prolifera a educação particular. Creem que tudo é possível, só faz o que gosta. Pessoal de multitarefa. É um povo ansioso. Essa geração aqui já está um pouquinho mais, né? Entre 18 e 37 anos. Sempre conectados, são engajados, voltados para a natureza. Uma geração consumista. Essa faixa etária aqui, irmãos, é que está atolada nos cartões de crédito. Endividados. Não é? Estão com enormes dificuldades financeiras. Se você está entre os 18 e 37 anos, sabe do que eu estou falando. É uma fase difícil. É uma fase que você tem que... se você começou família, né, você tem que mobiliar a casa, um monte de coisa que acontece, que normalmente é uma geração muito endividada. Essa geração é uma geração que gasta sem muito critério. A anterior guardava, era muito criteriosa. Essa é uma geração que gasta. E por último, a geração Z, 95 para cá, zapping, nativos digitais, nasceram dentro do celular, da internet. Possivelmente, não é? Eles vivem aqui no mundo virtual paralelo, videogames. Eles vivem mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Tem algum desses lá? Entre até 18 anos? Conhece alguns? Tem alguns aqui hoje? Laisa, quantos anos você tem? 12, está dentro dessa geração. A hora que eu falei, ela escondeu o celular. Ela estava fazendo um zap ali, né? Estava zapeando, né? A hora que eu falei, ela... né? Sem problema, Laisa, fica tranquila. Fui esses dias com um pastor desses jovens, quase dentro dessa geração, num culto, né? Com ele. Não é o pastor Rodrigo, ele já está dizendo que não é. E ele, irmãos, é incrível. Nós chegamos para o culto, maravilhoso, culto louvor abençoado. A cada 10 minutos ele sacava o celular e clicava. Clicava no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Fazia a voltinha, fechava e guardava.
E aí há um estudo que diz que quando a pessoa faz isso, ela libera dopamina, que é uma substância embriagante, parecida com essas das pessoas que usam narcóticos, que usam drogas, que é liberada. Então o que acontece? É um vício. Toda vez que você vai lá e faz esse circuito, você alimenta seu vício. Aí você fica feliz, aí você fecha. Só que aqueles que têm um vício lá fora demora 3, 5 horas, 8 horas para passar o efeito. O do celular não, a cada 10 minutos passa o efeito. E aí você volta. E ele ficou o culto todo assim. E é interessante porque ele fazia isso e levantava as mãos e louvava. Eita glória! Né? Daí uns 15 minutos ele fechava, aí tinha um recadinho, olhava para mim, digitava rapidinho, né? Respondia no meio do louvor, e aí fechava de novo, e aí, aleluia! Né? Então, essa é uma geração. Não estou dizendo que isso é ruim, se isso é bom, se isso é ruim. Não tô discutindo o mérito. Eu só estou dizendo que é uma geração que nasceu dentro disso. Entendeu? É uma característica. E os da minha geração, que estão no meio, estão enlameados com esse negócio também. Tem um bocado de viciados com mais de 18 anos. Esse que eu estou citando tinha mais. Né? Vive nesse negócio. Tem irmãos que eu acho que fica louco para o culto acabar. Porque se ele deixou o celular lá no carro, ele está em crise agora. Será que não chegou nada para mim? Será que ninguém está me chamando? Será que não tem uma mensagem? Será que aquilo que eu postei no Facebook à tarde, quantas 500 curtidas tiveram? Meu Deus, eu preciso ver. Não é assim que você fica? Isso é dessa geração. É uma loucura esse negócio. Não é? Agora, como conviver, né? Tem outras coisas aqui, ó. Ambos os pais trabalham, mais riqueza, menos tempo, desenvolvimento precoce, obsolescência, né? Perda dos valores precocemente, irmãos. Meu Deus do céu. Verdade, Jesus, nos ajuda a gerar nessa geração. Honra, respeito, é um vazio. Mentira é a regra. Porque onde não há verdade, o que reina? Mentira. Você acha que eles estão falando a verdade com você, mas é triste. Uma boa parte não está falando a verdade. Omitem as coisas. É uma geração muito complicada, é verdade. Né? Eles tudo perde, os valores perdem. Descrença na educação, nas carreiras formais. Fone de ouvido, é uma geração silenciosa, não quer ouvir ninguém. Pensamento não linear, né? Eles são todos atravessados, pensam de um jeito, de outro, toda hora. Distração constante, baixo engajamento político. E-mail para eles é antiguidade. Pobres em relações interpessoais e familiares. Chegam em casa, entram no quarto, fecham a porta, não querem saber dos pais, não quer saber de ninguém. Quando está na mesa, porque o pai obriga a sentar para comer, né? Se quer falar com o pai, manda mensagem no WhatsApp para o pai ver lá do outro lado da mesa, porque ele não quer abrir a boca para falar com o pai e a mãe. É característica dessa geração, né? Mentalidade de curto prazo, nunca pensam no futuro, nunca pensam em previdência, essas coisas não existem, laços momentâneos e descartáveis. Essa geração do ficar, essa geração que usa e abusa um dos outros e de todo mundo, porque não está nem aí, são egoístas, egocêntricos ao extremo. Se você que é pai e mãe deixar, eles vão arrebentar com você, porque eles não têm critério nenhum de valor. É uma geração, agora olha aqui para mim, essa geração está onde? Lá fora. Esses adolescentes que estão aqui dentro da igreja, você que já recebeu a Cristo, você não é mais isso aí não, amém? Você é outra história, porque você tem os valores do reino sendo gerados dentro de você. Você tem os valores do reino de Deus. Posso ouvir um amém dessa faixa etária? Um amém da faixa etária? Eu só estou vendo pai e mãe dizer amém, né? Estão profetizando, né, sobre a sua vida.
Mas eu quero dizer para você, você não é assim. Você não é assim por quê? Porque Deus já te transformou. Você já é de Cristo Jesus, não é? Então essas características que estão aqui, poderia falar dela. Agora a pergunta nessa noite, para a gente terminar, é o que fazer diante de um quadro tão disparate? Se você olhar as três, se nós avançarmos para uma quarta, né, que são a dos nossos pais, e aí se a gente avançar dos nossos avós são os heróis. São os heróis. Sobreviver diante disso são heróis. São heróis, porque eu louvo a Deus pelos avós crentes, cristãos que nós temos, é ou não é? Porque eles têm pagado um preço por essa geração. Eles continuam amando vocês. Nós continuamos amando essa geração, amém? Eu amo essa geração. Confesso para vocês, não amo os valores deles, mas amo a eles. Amo essa geração. Como igreja amamos. Amamos tanto que temos investido. Investimos nas crianças, investimos nos juvenis. Estamos fazendo 2 salas aqui para eles terem melhor recurso no culto. Temos células de crianças e juvenis espalhadas e queremos mais. Estamos orando para que Deus nos dê homens e mulheres para abrir células de adultos. Amém, irmãos? Desperta, faça isso, em nome de Jesus, se posiciona. Mira estava me falando hoje, começamos o Projeto Samuel. O Projeto Samuel é um investimento nos pais, através das células das crianças. E ela falou, sabe quantas células nós conseguimos fazer? 3 células, 3. Sabe por quê? Porque só 3 células de crianças são paralelas às células de adulto. Não tem como você fazer um projeto Samuel, que é um projeto para adultos, onde só tem uma célula de criança. Vai evangelizar o adulto e levar para onde, irmãos? Para que célula? Para de criança? Não, não tem uma célula de adulto. Mas ela está fazendo, elas estão fazendo, as irmãs estão fazendo, porque elas não vão deixar de fazer, porque nós, homens, adultos, não nos posicionamos ainda. Mas nós vamos nos posicionar. Em nome de Jesus, você vai se posicionar. Eu oro por você para que você se posicione. Eu sei que isso é uma obra do Espírito, e eu estou orando. E nós estamos aqui orando por isso. E o Espírito vai tocar em você. Para quê? Porque a gente possa ter essa geração conectada. É ou não é? Lá estão as crianças, estão os juvenis. Eu acho que hoje nós não temos mais nenhuma célula como nós tínhamos no passado. Tinha criança, tinha juvenis, tinha uma célula de adolescente e tinha uma célula de adulto na mesma casa. Isso é conectar as gerações. Mas nós investimos. Nosso ministério de adolescentes aqui tem 3 obreiros trabalhando com eles. Nós vamos ver milhares de adolescentes aqui em nome de Jesus. Então os 3 lá, levanta a mão os 3 lá, ó. Todos trabalhando, ó. David, Luiz e Ezra. Trabalhando por essa. Nem eles já são jovens. Vocês acham que é para eles fácil compreender a cabeça da galerinha? Também não é fácil. Mas eles se dispuseram a isso e nós estamos juntos nisso. Nós estamos juntos para investir em pessoas, investir dinheiro, investir espaço. Nós estamos aqui orando para ter um culto de adolescentes. Culto de adolescentes, não é? É um culto que a mensagem com certeza é de 30 minutos. Com mais criatividade, com mais audiovisual, com mais teatro, com mais aquilo que comunica melhor a essa geração. Essa é uma geração audiovisual. Na verdade, ela é mais visual do que áudio. É uma geração que precisa ver. Eu louvo a Deus por você, adolescente, jovem, que me ouve aqui por 1 hora todo domingo. Ou nos ouve quando outros pastores estão aqui. Você é um cara, você é uma menina de Deus. De Deus, porque só é de Deus quem fica sentado aqui 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Infelizmente, alguns não conseguem mais. Eles vieram umas vezes, tentaram e não conseguiram ficar. Se o problema é esse, o culto, nós vamos ter um culto que eles vão poder ficar. Eu quero crer que seja só a forma. Eu creio que é só a forma. Se a gente mudar um pouco a forma, eles ficarão mais. Amém, irmãos? Porque nós amamos essa geração. Eu amo a nossa geração. Eu amo a geração da qual eu faço parte, me identifico com ela. Amo os mais velhos, honro os mais velhos, amo a todos. E graças a Deus, nós somos uma igreja multigeracional. Multigeracional.
oramos por isso, sonhamos por isso. E vamos crescer para a glória do Senhor Jesus. Você vai investir nessa geração. Você vai investir na sua geração. Você vai investir na geração passada. Você vai investir na geração futura. Deus te dará graça para você ser pai de multidões, pai de gerações, pai de nações, pai de muitas pessoas, como foi a promessa de Deus a Abraão. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você está começando aqui conosco, você nem está entendendo muito do que eu estou te falando, mas receba pela fé essa palavra. Deus quer te usar. Se você está frequentando essa igreja, se você está vindo a essa igreja, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Responda a Ele, se posiciona a Ele, né? Coloca a sua vida diante do Senhor, consagre-se a Ele. Deus vai te usar para você gerar. E sabe o que é maravilhoso, que eu estava observando? Abraão gerou quantos filhos da promessa? Quantos, irmãos? Um filho, Isaque, um filho. Você sabe por quê, queridos? Não é nem tanto a quantidade de filhos, é a qualidade do filho, é o tipo de discípulo que nós estamos gerando. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Que tipo de discípulo nós estamos gerando? Isaque gera quantos filhos? 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó gera quantos filhos? 12 filhos. Estão vendo a progressão? 1 para 2, 2 para 12. Jesus tem quantos discípulos? 12, está vendo a relação? Quantos discípulos você acha que Deus pode te dar? Pelo menos 12. Um G12 para você, né? Tem muitos irmãos que ficam preocupados com o G12, né? Fica não. Pelo menos 12 para você investir. 10, 5, 1. Aleluia. Pelo menos um tipo que você vai investir, que vai gerar um Isaque. Ore por um Isaque na sua vida. Ore por um Jacó na sua vida que vai se tornar Israel. Ore para que ele tenha 12. Quem sabe você já é o Jacó e você já tem 12. Quem sabe você foi chamado para 12. E 12 de Jacó vai para onde? Deus os leva para o Egito. E eles se tornam em quantos? Os 12, depois de 400 anos. Quase 6 milhões de judeus, de israelitas, lá no Egito. Se tornam maiores do que a população do Egito. Tanto é que eles perturbam tanto os egípcios, que os egípcios expulsam eles de lá. No final das contas. Queriam matar, subjugar, foram subjugando. Os impostos já tinham chegado a 50% dos escravos egípcios. E eles queriam colocar mais e dificultando, tentando matar. Não foi assim? Lembra de Moisés? Moisés foi escondido. Por quê? Porque tinham mandado matar todos os filhos dos judeus que nascessem, para que aquela população não crescesse mais. Os filhos de Abraão chegaram a quase 6 milhões naqueles dias, lá há alguns milhares de anos atrás. Hoje Deus quer fazer de você uma grande nação, uma grande multidão através de você. Creia nisso. Deus vai fazer através dos seus filhos biológicos que você gerou no seu ventre, vão se tornar discípulos, discípulas de Cristo, abençoados e amados para uma geração poderosa a partir de você. Deus vai fazer isso com seus filhos espirituais, com as suas filhas espirituais. Deus tem para cada um os filhos, senão Ele não prometia. Deus não promete para não cumprir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus tem os filhos. Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias.